Abandone a sua zona de conforto. Hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico que saiu da sua zona de conforto para ir até Jesus e conhecê-lo e estabelecer uma relação com nosso Senhor Jesus. Falaremos hoje sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos líderes religiosos da época. E para entendermos um pouco dessa relação que ele teve com Jesus, brevemente eu quero falar de como eram formados os meninos judeus da época. Aos 6 anos, os meninos eles eram enviados para as sinagogas, onde eles aprendiam a ler e escrever, e eles também tinham que decorar todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos 10 anos, esses meninos eles realizavam uma prova, uma avaliação, onde somente os melhores avaliados permaneciam nesse sistema de ensino, nesse sistema educacional e seguiam estudando. Os demais eram encaminhados e retornavam para suas famílias. Dos 10 aos 14 anos, esses meninos eles tinham que decorar e aprender as escrituras sagradas, os salmos e também os textos históricos. Novamente, eles realizavam uma avaliação onde somente os melhores dos melhores permaneciam e eram então convidados a fazer parte do Sinédrio. Os demais meninos também retornavam para suas casas, para suas famílias. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio e ele foi um desses garotos que passou por todo esse sistema de ensino, esse sistema educacional. Então, Nicodemos, quando ele foi até Jesus, ele não era mais um curioso. Ele não estava ali por acaso. Ele tinha profundo conhecimento das leis, das escrituras e era um dos líderes religiosos da época. E eu te pergunto nesse momento, como anda a sua caminhada como discípulo de Jesus? Os 3 momentos em que a Bíblia relata as passagens onde relata sobre Nicodemos, a primeira no início do ministério de Jesus, quando ele estava começando a ser conhecido como profeta, depois quando Jesus já estava sendo perseguido, e por fim, e mais emblemático, no momento do sepultamento de Jesus. Então, nesses 3 momentos, Nicodemos é citado na Bíblia. Todos eles no Evangelho de João. Então, a primeira vez que Nicodemos é citado na Bíblia, a Bíblia fala que ele vai até Jesus durante a noite, provavelmente para não ser reconhecido e para não ser, entre aspas, denunciado para os seus colegas, porque não pegaria bem para ele sendo visto indo procurar Jesus, ou sendo visto com Jesus. E nós vemos Jesus, ele dando uma resposta muito direta e objetiva ao questionamento de Nicodemos, como podemos ver lá no texto de João 3, versículos 2 e 3, que diz: Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como eu falei, Jesus aqui ele é direto e objetivo com Nicodemos. Jesus, como nós
costumamos falar, ele não é cheio de rodeios, ele é direto e objetivo. E muitas vezes em nossas vidas nós precisamos de respostas diretas, objetivas e também duras de Jesus. Muitas vezes nós esperamos que Jesus passe a mão na nossa cabeça, que Jesus nos agrade, entre aspas, mas não. Muitas vezes nós também necessitamos de respostas duras, objetivas e diretas de Jesus. O segundo momento em que Nicodemos é citado na Bíblia, nós vemos ele em uma reunião com os demais membros do Sinédrio, onde o assunto era Jesus. Eles queriam de todo jeito prender Jesus, queriam arranjar um motivo para prender Jesus. E a palavra relata que os guardas, quando foram prender Jesus, não conseguiram sequer pôr as mãos no Senhor, porque eles ficaram maravilhados com as palavras que ouviram de Jesus. E, como eu falei, os fariseus, eles queriam de todo jeito prender Jesus. Mas nós vemos Nicodemos argumentando e dizendo e perguntando a eles se havia algum motivo para prender Jesus, se poderiam prendê-lo sem ter ao menos um motivo, sem ao menos ouvi-lo. Eu creio que Nicodemos também queria que os demais fariseus, os demais membros do Sinédrio, também fossem até Jesus, que eles tomassem essa decisão de ir até Jesus e conhecê-lo. Eu creio que isso estava também no coração de Nicodemos. Ele queria que, assim como ele, os demais fariseus fossem até Jesus para conhecê-lo. E chega um momento em nossas vidas, irmãos, que nós também temos que tomar decisões importantes. Ser discípulo de Jesus não tem meio termo. Seguir Jesus exige uma decisão radical de nossa parte. E o terceiro e último relato bíblico sobre Nicodemos mostra o momento em que ele participa do sepultamento de Jesus. Nesse momento, nós percebemos que Nicodemos já não se importava mais com o que pensassem dele, pois ser visto tocando no corpo de um morto seria a rejeição certa por parte dos demais membros do Sinédrio e por parte do povo também, pois era algo condenável pelos fariseus. Também nós podemos notar que Nicodemos, ele foi até Pilatos junto com José de Arimateia para pedir permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz. Então, mais uma vez, Nicodemos já não se importava mais com o que falassem dele. Ele estava lá como um admirador, um seguidor de Jesus, e fez questão de estar nesses últimos momentos junto com Jesus. E Nicodemos, a palavra fala que ele levou uma contribuição caríssima para o sepultamento de Jesus. Ele levou óleos em quantidade que não se levava nem para o sepultamento de um rei. Então, para termos uma noção do grau de importância de Jesus na vida de Nicodemos. E junto com José de Arimateia, Nicodemos preparou o melhor lugar para sepultar e colocar o corpo de Jesus, se cumprindo a profecia que se encontra lá em Isaías 53:9, que diz que foi-lhe dado um túmulo com os ricos em sua morte, embora não tenha cometido nenhum crime. Então eles prepararam o melhor lugar para colocar o corpo de Jesus, para sepultar o nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, a nossa caminhada com Jesus, ela exige tomada de decisões. E a nossa caminhada como discípulos de Jesus, ela exige a nossa saída da nossa zona de conforto. Por quê? Porque em nossa zona de conforto, nós não evoluímos. Nós somente evoluímos quando nós tomamos a decisão de sair da nossa zona de conforto, que nos leva à evolução, ao crescimento, que nos leva à mudança. E como discípulos de Jesus não é diferente. Quando nós tomamos partido, tomamos a decisão, as decisões radicais necessárias para seguir como discípulos de Jesus, para isso nós devemos sair da nossa zona de conforto. E nesse dia eu faço a seguinte pergunta: quem está disposto a abandonar a sua zona de conforto para evoluir como discípulos de Jesus? Ao tocar o corpo de Jesus, meus irmãos, eu imagino que Nicodemos deva ter chorado muito, mas não pela morte do Senhor, mas sim pelo tempo que ele perdeu por poder ter estado com Jesus. O tempo que ele perdeu e ele não aproveitou em estar com Jesus. Por isso eu te falo nesse dia, não deixe para amanhã. As tomadas de decisões para evoluirmos como discípulos de Jesus, elas, além de radicais, elas são urgentes. Então, não deixe para amanhã. Tome essa decisão hoje. Que Deus derrame das suas bênçãos sobre a tua vida.